Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô lendo aqui sempre que eu posso, né? Eu fico lendo alguns comentários, que não dá para responder um a um, mas sempre que eu posso eu fico lendo alguns comentários deixados pela galera aí nos meus vídeos aqui no YouTube. E eu acabei esbarrando em um comentário aqui muito interessante, né? Ele é o clássico. Todo mundo, inclusive eu, provavelmente você, que chega à conclusão que quer trabalhar como técnico de ar-condicionado, quer entender de ar-condicionado de alguma forma, vai para o YouTube e surge inúmeras dúvidas, né? E a mais clássica dela é: qual a pressão ideal para funcionar, para que o ar-condicionado funcione corretamente? Galera, isso daqui até me deu inspiração para fazer um vídeo. Praticamente vai ser uma videoaula e eu acredito que você vai aprender algo novo nesta videoaula. Pode ter certeza disso, tá bom? Mas antes, eu não sei aí na região que você trabalha, se você já trabalha com ar-condicionado, mas aqui onde eu moro, a cada 10 serviços que aparece de ar-condicionado, 8 é manutenção, apenas 2 é instalação. Já peguei essa experiência e estive observando nesses últimos tempos para poder afirmar isso aqui. A cada 10 serviços de ar-condicionado, 8 é manutenção e 2 é instalação. Com exceção da alta temporada, que geralmente é de setembro até março. Beleza? Não sei se a sua região é assim também. E desses 8 ar-condicionado que tem para fazer manutenção, 6 é inverter. Ou seja, há uns 5 anos atrás, quando o pessoal começou a divulgar com força o inverter aqui no Brasil, muita gente havia falado e muita gente desacreditou, inclusive eu, que ia chegar o momento que todos os ar-condicionados seriam inverter, né? E quem não entendesse dessa tecnologia ia ficar cada vez mais difícil trabalhar como técnico de ar-condicionado. Eu acredito que em algumas regiões o futuro já chegou, né? Essa profecia já, digamos assim, já está sendo cumprida, tá bom? E o que eu quero dizer com isso? Se você precisa se especializar em instalação e manutenção de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs, incluindo piso-teto, cassete, incluindo comandos elétricos para ar-condicionado e refrigeração, elétrica básica para ar-condicionado e refrigeração, incluindo conserto de placa, tudo junto no mesmo curso, eu vou deixar o link deste curso fabuloso aqui na descrição do vídeo, com 300 videoaulas, grupo de WhatsApp, 1 ano de acesso ilimitado na plataforma e o que é melhor, é um dos poucos cursos onde você consegue falar com o cara que gravou as videoaulas. Os demais cursos não acontece. Manda um e-mail, fala com a minha equipe, não. Qualquer uma das 300 videoaulas que você assistir e não entender, pode me chamar no Zap. Beleza? Bom, pessoal, eu tenho aqui uma máquina da LG com o fluido refrigerante R410A de 2.000 BTUs. Logo aqui eu tenho uma da Fujitsu de 18.000 BTUs também com R410A. Eu tenho aqui uma máquina da Eugene de 12.000 BTUs com R22 e tenho aqui uma ACJ também com R22, só que ele está com um compressor de 7,5, né? 7.500 BTUs, tá? Agora, olha só que informação interessante. A Fujitsu, acho que é assim que se escreve, a Fujitsu de 18.000 com 410A ou a LG de 12.410A, as duas em pleno funcionamento, elas podem estar com a mesma pressão, 120 PSI, mais ou menos 120 PSI, tá? A gente vai trabalhar nesse mais ou menos aqui, já você vai entender por quê. O ACJ com compressor de 7,5K R22 ou a Eugene de 12K com R22, os dois em pleno funcionamento podem estar com 60 PSI, beleza? Ou seja, não é a quantidade de fluido com algumas variantes aí, com algumas variáveis, tá? Não é a quantidade de fluido
que determina a pressão de trabalho, tá bom? Por quê? Porque não se deve utilizar a pressão como parâmetro para você ajustar o fluido refrigerante dentro do ar-condicionado. Mas como assim, Luciano? Como que eu vou, então, saber qual que é o parâmetro, então? Seguinte, na lateral dos equipamentos, tem uma etiqueta. Vou dar um exemplo aqui da LG. Vai estar dizendo assim, olha, ou no manual. Às vezes a máquina é usada e não tem manual. Mas vai estar dizendo assim, olha, a LG, até 7,5 metros de tubulação, coloque um exemplo aqui, tá? 600 gramas de fluido refrigerante. Perceba que aqui não está falando em ml, mililitro, está falando em grama, né? É massa, tá? Por isso que se fala fazer recarga por massa, tá? Com balança. Então vai estar dizendo isso. Até 7,5 metros, 600 gramas é o suficiente para a máquina funcionar redondinho. Pelo menos é isso que os cálculos lá na fábrica, no laboratório mostraram, e eles passam isso no manual para os instaladores, né? Então tá. Passou disso, passou acima de 7,5 metros, você vai acrescentar 500 gramas por metro excedente, tá? Então é isso. Morreu Maria Preá, não tem mais. Faça isso e, em tese, tudo deve funcionar perfeitamente. Ah, mas eu já fiz isso e não funcionou. Sim, o ar-condicionado não é uma ciência exata, mas você precisa levar em consideração também as condições de instalação da condensadora, da evaporadora, se era uma máquina usada, as condições de limpeza da máquina. Ah, mas estava tudo perfeito. Pode ser que a máquina estava limpa, higienizada, brilhando, mas os capacitores estavam ruins. Se fosse uma R22, por exemplo, ou uma convencional, possa ser que o ventilador da condensadora não estava funcionando corretamente, nem a turbina. Então tem muitas variáveis para isso daqui não funcionar. Tá bom? Pode acontecer. Tá? Então é uma discussão aí que fica em aberto, que nem compensa a gente entrar nessa linha de raciocínio, porque vai render muito assunto. Eu já fiz isso. Eu mesmo já fiz, já segui a regra e não bateu o que o fabricante indicou, né? Aí eu tive que me virar nos 30, né? Pela experiência, mas a gente vai chegar lá. Ok? Ainda falando sobre quantidade e pressão, é importante que vocês saibam que uma botija, se essa botija aqui, ó, que ela é de 13 kg, mas geralmente só tem 11,5 de fluido refrigerante. Se ela estiver com 1 kg, essa é 410A, ela vai estar com uma pressão X aqui. 1 kg só aqui dentro, ela vai estar com uma pressão X. Se ela estiver completa, cheia, ela vai estar com essa mesma pressão, desde que eu esteja em uma temperatura, aqui, vamos dar um exemplo aqui, 25 graus aqui, ó. Então, se eu estiver em um ambiente, se eu estiver em um ambiente com essa temperatura, pode ter 1 kg aqui ou 11 kg, vai ter a mesma pressão, tá? Em torno de 210, 220 PSI no máximo. Agora, se eu tiver com 1 kg de fluido refrigerante aqui, em uma temperatura de 25 graus, vai me dar uma pressão. Se eu for para um ambiente ou para uma região onde a temperatura está aqui, ó, 38 graus, essa mesma quantidade de fluido vai te dar uma pressão muito maior, beleza? Bom, talvez para muitos as coisas que poderiam ser fáceis estejam bem mais complicadas, né? Porque a gente tem dois parâmetros aqui muito interessantes. Aliás, a gente tem aqui um parâmetro muito interessante, que é a metragem, tá? Mas, e digamos que uma hora dessa você vai fazer uma instalação, sei lá, um apartamento, que a tubulação foi passada pela construtora. Você não sabe, o cliente não sabe te informar qual a metragem. E aí?
Como é que você vai usar esse parâmetro aqui de metragem para poder, com a balança, fazer o ajuste no fluido refrigerante? Existe ainda mais 2 parâmetros, acho que 3, a gente vai explorar todos eles aqui, que você pode usar, são técnicazinhas, né, dicasinhas de campo, que você pode usar para ajustar o fluido refrigerante. Um deles, se a máquina não for inverter, chama-se superaquecimento, tá? Se a máquina não for inverter. Só que tem um detalhe no superaquecimento que poucos sabem, tá? Eu aprendi isso em um dos cursos que eu faço aqui em São Paulo com frequência. Cada máquina de ar-condicionado deve ter o seu superaquecimento indicado pelo fabricante. Ou seja, você não pode pegar um manual da Eugene, onde está lá superaquecimento entre 7 e 12, um exemplo aqui, e usar esse aqui para um parâmetro de uma máquina da Eugene, da Carre, da Midea, né, da Daikin, que não seja inverter, tá? Que não seja motor inverter, compressor inverter. Você não pode usar esse mesmo parâmetro. Ah, Luciano, mas eu já fiz, já usei isso como um gabarito e a máquina rendeu bem. Tá, eu também já instalei centenas de ar-condicionado, fiz ajuste na carga de fluido refrigerante pela pressão e ela rendeu super bem. E aí? Simples assim. A máquina rendeu bem, gelou legal o ambiente, não quer dizer que aqueles parâmetros que você usou ficaram perfeitos, ficaram ajustados. Você entendeu? A máquina rendeu bem, legal. Tanto é que existe uma margem, né? Nunca que o superaquecimento o cara fala assim, é 1 ou 2, não. Ele dá uma diferença grande, é 7, 12, putz, às vezes você tem quase 12 números ali, porque ali existe uma variação grande, nem isso é perfeito, tá bom? Mas aprenda isso. Superaquecimento, se tu quer levar o pé da letra, além da máquina estar instalada devidamente conforme o fabricante determina, em todos os sentidos, metragem, local da condensadora, evaporadora, né, ela está funcionando perfeitamente. Além de tudo isso, se faz necessário você saber o superaquecimento daquela máquina, daquele modelo, daquela marca, que está naquele manual. Não é genérico não, tá? Então, assim, é melhor você fazer de outra forma que a gente vai abordar aí, tá bom? Digamos que você vai instalar uma máquina, não sabe a metragem, porque já foi passada, está em cima do forno, embutida na parede. Tampouco você não sabe o superaquecimento, que você não tem o manual dela, ou tem um manual, mas não informa. E tampouco você não tem balança. E aí, Luciano, eu não sei a metragem, não tenho o manual, não tem nem balança, cara. Eu só tenho um manômetrozinho de ponteiro. E aí, cara, como é que eu faço para ter certeza que esse ar-condicionado vai ficar gelando bem dentro dos ajustes mais próximos possíveis, né, do indicado pelo fabricante? Tem como? Tem. Entendeu? Tá aqui o segredo. E ali a gente vai mudar a câmera ali para a bancada para a gente explorar. A maioria, não são todos, né? Mas a maioria dos instaladores de ar-condicionado usa o manômetro digital de ponteiro e geralmente se atenta só da escala de pressão, né? O restante das informações para ele não interessa. Às vezes nem procura saber para que serve, né? E aqui também você tem umas informações bem interessantes, tá? Que pode te ajudar a fazer o ajuste aí do fluido refrigerante. Pouca gente sabe, tá bom? Vamos conhecer então? Eu posso utilizar aqui, ó, 4 tipos de fluido com esse mesmo manômetro. Ó, o 410A, o 134A, o R22 e o 404A. Essa escala aqui de fora é a escala em PSI, é a que eu falo, que geralmente é o que a gente mais foca, né? O restante a gente geralmente não liga muito. A gente vai muito pela pressão, tá? Mas digamos que você quer fazer a coisa assim o mais próximo possível, né? Da perfeição. Não vai estar perfeito, mas vai estar o mais próximo possível. Você pode usar essa escala daqui, ó, de baixo, como parâmetro para você ajustar o fluido refrigerante. Tá? Da melhor forma possível. Como é que isso funciona? Digamos que você esteja trabalhando com 410A. O 410A, se a temperatura de evaporação ficar entre 0 e 3 graus, o ar-condicionado vai funcionar
eu não diria perfeito, mas vai funcionar com uma exatidão, com uma eficiência próximo da perfeição, tá? Se você usar, por exemplo, se fosse o R22, aqui, ó, o R22 já é essa escala aqui, ó, tá? A mesma coisa, vale o mesmo parâmetro, entre 0 e 3 graus. Só para vocês terem uma ideia, eu tô com um fluido conectado aqui. Então, eu vou ver se eu consigo liberar ele aqui para a gente fazer uma simulação. Ó, digamos que eu esteja trabalhando com o R22, tá? Aqui, ó, eu tenho que deixar entre 0 e 3 graus, tá? Aí vocês vão perceber mais ou menos qual o PSI que ele vai ficar, tá? Vou ver se eu consigo ajustar ele aqui. Mais um pouquinho. Aí, ó. Percebam que aqui, ó, está em cima do 0 grau, ó, aqui, ó, na escala do R22, tá vendo? E a pressão aqui, ó, tá em torno de 54, quase 55 PSI, tá? Igual eu falei, geralmente você deixando entre 0 e 3 graus, que seria a temperatura de evaporação, tá? A pressão aqui, ela vai bater quase com perfeição, com a pressão como se fosse colocado por massa, né? Pode verificar a corrente também, que você vai ver que ela vai ficar bem próxima dos parâmetros, tá? Mesma coisa, e se fosse 410A, eu vou ter que levar esse ponteiro aqui, ó, a escala do 410A, essa de fora aqui, ó, essa azul aqui, ó, tá? Vou ter que ir até o 0 aqui, ó. Quer ver? Vamos ver quanto que a diferença da pressão. Aí, olha só. Seguindo a escala aqui, ó. Essa de aqui, ó, que é do 410A, ó. Se eu deixar ela aqui, ó, entre o 0, tá? Igual eu já falei, ó. Percebo que tá um pouquinho acima do 0. Mas olha o PSI, para onde que foi, ó. Tá mais ou menos 102 PSI, mais ou menos. Tá? Então, esse aqui é um dos parâmetros que você pode usar para poder ajustar o fluido refrigerante. Com certeza que com essa pressão aqui, ó, a tubulação não vai ficar congelando. E pode verificar a pressão, tá? E aí pode verificar o rendimento também, né? Existe o delta T da evaporadora, são vários parâmetros, mas esse é um deles que você pode estar se baseando, né? Utilizando ele juntamente com a corrente, medindo a corrente, para deixar a carga de fluido refrigerante ajustada o mais perfeito possível, tá? Esse recurso deve ser usado quando você não tem a metragem, quando você não tem o superaquecimento, talvez não tenha nem balança, tá bom? O correto é utilizar o que os fabricantes recomendam. Usar a balança, ter as informações, mas nem sempre quem é já do ramo, sabe que nem sempre é possível. Eu mesmo faço instalações em apartamento com frequência, as tubulações já foram passadas pela construtora. Apartamento de 4 dormitório, por exemplo, o último lá dos fundão chega a ter 25 metros de distância, né? Como que eu vou saber com exatidão quantos metros de tubulação tem? Aí fica difícil, aí você vai ter que ir pela experiência mesmo, tá bom? E é isso, pessoal. Se essas dicas te ajudaram, podem te ajudar um dia, se acrescentou alguma coisa aí no seu conhecimento, nas suas dúvidas com fluido refrigerante, carga, pressão, enfim, deixa aquele like antes de deixar o canal. Não esquece de passar no site do curso que está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário em destacado. Você pode começar hoje
a se especializar em instalação e manutenção de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs, incluindo conserto de placa de ar-condicionado. Tudo no mesmo curso, tá? Sem você ter que pagar vários cursos para aprender comandos elétricos, elétrica, conserto de placa, instalar ar-condicionado. Não, você já está tudo no pacote. 300 videoaulas, beleza? 40 delas você vai assistir sem compromisso. Basta fazer a sua matrícula no link que está aqui na descrição. Falou, abraço.